Vamos falar de Coringa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, trazendo cultura pop até você. Falarei aqui então sobre o tão aguardado filme da DC. Muito bem, então se já se interessou aqui pelo vídeo, então se inscreva-se ali embaixo no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Então, Coringa. O filme, ele marca o início de um tipo de selo cinematográfico diferenciado para a Warner. É quase como se fosse uma Vertigo cinematográfica, ou uma DC Black Label, né? Mas o intuito é bem claro. Cineastas e artistas darão a sua interpretação sobre personagens, conceitos, universos e elementos do universo da DC, sem precisar estar restritos ao DCU normal. O diretor Todd Phillips, conhecido por ser Vernon Casey em Um Parto de Viagem, ele embarca em uma obra bastante introspectiva em diversos aspectos, sobre uma Gotham City extremamente inspirada na Nova York sombria, pesada, suja, grotesca do Scorsese. Aquela mesma Nova York que nós vimos em Mean Streets, Taxi Driver e, por que não, o Rei da Comédia também. Existem elementos também do Rei da Comédia aqui. E o Todd Phillips, ele pega diversos elementos da cinematografia cinéfila, vamos dizer assim, infla o filme desse conteúdo e elabora um estudo sobre psicológico de personagem, sobre problemas mentais, sobre desigualdade social, sobre luta de classes, ao longo de umas 2 horas de filme. Enquanto nós vemos, né, o Arthur Fleck, uma pessoa rejeitada pela sociedade, pisada, chutada, humilhada, deixada completamente de lado, aos poucos se transformando na clássica, icônica figura do Coringa que todos nós conhecemos. Aqui interpretado por Joaquin Phoenix. Existe uma vaga inspiração na piada mortal, ainda que ele não vá para o caminho da piada mortal, que é o caminho da ambiguidade da origem do Coringa. A tal origem é apenas uma forma que ele gosta de se lembrar, de se ver ali naquela história. O filme, ele segue e vai mostrando as andanças do personagem. Aparentemente, parece não haver qualquer tipo de conflito, mas existe sim um conflito que você pode partir da perspectiva que é um conflito do Arthur Fleck com facetas da sociedade. E existe uma crescente no filme que, pelo menos foi assim que funcionou comigo, que você acha que conhece aquele personagem, você acha que conhece aquela cidade, você acha que conhece aquela história. E ele brinca o tempo inteiro com essa questão. Vai mesmo ir para aquele caminho que você conhece ou não? O Arthur Fleck é um personagem, ele tem um certo distúrbio na voz dele que permite essa risada em momentos inoportunos. Ele tem um fascínio por uma vizinha. Ele vive seus dias cuidando da sua mãe. Ele trabalha incessantemente para a comédia. Ele quer ser um comediante stand-up. Ele trabalha como um palhaço ali. Ele tem uma fixação por um programa de TV claramente tirado de O Rei da Comédia, né? Onde nós temos ali o Robert De Niro, né, no papel. No geral, esses demais atores, eu acho que eles complementam bem, mas não há muito a desenvolver. Tem uma participação ali do Thomas Wayne que é muito importante dentro da trama. Umas relações que surgem entre ele e o Arthur Fleck, que eu não posso falar com mais detalhes, senão se tornaria um spoiler. E tem a relação do Arthur Fleck, que ele desenvolve ali, né, com essa vizinha, que ele é fascinado. A relação com a mãe. Mas é tudo parte da ótica dele. Uma ótica que vai um pouco se distorcendo e vai brincando com o que é real e com o que não é. A construção de mundo é brilhante. Ela faz um trabalho formidável para essa jornada do Arthur Fleck. Todo o contexto ali de uma Gotham destruída, jogada às traças ali, com infestações de ratos, greves, cortes de verbas, ricos se tornando políticos, aproveitando momentos inoportunos, né, da sociedade em crise para se lançarem em candidaturas. Tudo isso faz parte do tema principal do filme, né? A luta de classes, a desigualdade. Enquanto ele pontua o que faz alguém surtar é o ambiente onde ele é criado, é sua tendência natural, a própria sociedade e a coexistência social, né? Esse filme pode soar perigoso para muitas pessoas. Por quê? Em certos momentos, em certos aspectos, ele é legitimamente um filme do Coringa. Você vê sequências ali que são assustadoras, aterrorizantes e incrivelmente reais. E o cinema deve sim trazer tais cenas. Eu acredito que deve mostrar certas coisas, deve trabalhar certos conceitos. Mas eu acho
que a tendência do Todd Phillips, dessa masturbação cinéfila que ele tem todo esse orgulho em fazer, ela provoca um problema enorme. Que é, algumas cenas podem acabar soando romantizadas, quando na verdade é só ele fazendo uma punhetação cinéfila de técnicas cinematográficas, porque isso é cinema, isso é cult, tá ligado, né? E às vezes pode soar sem propósito, ou pior, pode ser colocado um propósito errado para determinadas cenas. Porque ao exagerar na sofisticação em certos momentos, isso ocasiona uma interpretação errada sobre o que o filme quer mostrar. Esse é um grande problema, além do fato do filme já ter gatilhos poderosíssimos. Se você, estômago fraco, sensível, problema com gatilhos, tem algum problema psicológico que você esteja passando, se for ver, veja com alguém responsável, alguém que você possa conversar, alguém que possa te elucidar melhor sobre certas situações que o próprio filme tenta se propor, mas que ele se embanana um pouco. Tirando isso, o filme é uma obra incontestável, sim, ele tem uma roupagem muito forte, uma fotografia saturada que tem todo um visual que remete sim ao visual da TV daquela época. Eles usam muitas músicas clássicas ali, existe todo um olhar para o passado. E talvez a trilha sonora ela exagere em certos momentos, ela não sabe cadenciar tão bem a estrutura do filme. Ela quer anunciar que existe um perigo iminente, mas talvez ela anuncie demais. Mas Joaquin Phoenix merece sim um Oscar. Por toda a carreira dele, ele merece. E esse é um trabalho complicado, muito complicado. Porque ao mesmo tempo que ele começa com você simpatizando com a figura dele, aos poucos você vai criando um certo nojo, um asco, um incômodo. Você quer sair do cinema, você quer fazer qualquer coisa, você não quer ver aquela cena. É chocante, é aterrorizante. É literalmente, é quase como se fosse um terror psicológico em determinados momentos. E o filme sabe lidar bem com certos aspectos do próprio quadrinho. Ele, ao mesmo tempo que se distancia, ele não distancia tanto assim. Ele sabe o que ele não pode mexer e ele não mexe. Ele mantém inalterado aspectos icônicos, né, da mitologia da própria DC. E eu acho isso bem legal. Talvez apenas um adendo aqui. O filme tem sim referências aos quadrinhos, tem referências a DC em geral, tudo que a DC já fez. E talvez tenha uma certa overdose dela em seu clímax. O que pra mim, como fã, eu acho fantástico. Mas talvez se você for esperando algo totalmente fora de quadrinhos, vá se irritar um pouco com esse certo fanservice. Eu não sei se isso foi já pensado no roteiro ou pelo diretor, ou se isso foi encaixado depois por executivos. Mas funciona bem. Então, dito isso, é um filmão. Todos os atores estão muito bem, mas logicamente o show é do Joaquin Phoenix. A maior parte do tempo, Todd Phillips dirige muito bem, tirando esses excessos e essas confusões que ele causa. E é sim um filme perigoso e precisa ter muito cuidado como a sociedade vai reagir a ele. Na minha sessão tinha pessoas rindo de cenas que não eram pra rir. Então, muito cuidado com esse filme. Essa foi a minha crítica aqui de Coringa, Joker, o Palhaço. E espero que vocês tenham curtido aqui do vídeo. Se você gostou, lembre-se de dar sua curtida, que aí ajuda muito no engajamento do canal. E ajuda a crescer mais o canal e eu fazer mais vídeos com mais rapidez também. E se você não gostou, né? Sabe, né? Dá seu dislike aí, faz o que quiser, a vida é sua e o problema é seu. Muito bem, então ficamos por aqui. Até mais e que a força esteja com vocês. Tudo bem aqui. Pode ir. Sabe? Vai.